Cara, você explodiu a minha cabeça aqui. Eu tô fudido. É isso que eu vou falar. Eu tô fudido. Vou ter que revisar um monte de coisa. E é verdade. Não, É, foi bom, mas foi bom. A gente conseguiu explanar bastante coisa, foi legal. foi sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RVC Podcast, uma conversa leve e descontraída para falar sobre riscos versus controles. Eu sou Bruno Traqueia. Eu sou o Leandro Rossato. Vale lembrar de que a gente aqui não faz nenhuma apologia a nenhum tipo de discriminação, sexo, religião. Pelo contrário, a ideia é de falar sobre riscos versus controles em todas as suas esferas, as suas possibilidades e trocar conhecimento, né? É É isso uma aí, conversa despretensiosa, mas comprometida, uma conversa de bar. E é na isso aí. conversa de bar, muitas vezes tem ótimas pautas, né? E hoje, com certeza, vai ser uma de extrema importância. Com certeza. A proposta é abrir o espaço para todos, né? Trazer o tema para fora do escritório e mostrar que a gente tem riscos e controles em todas as esferas do nosso dia a dia, inclusive, né? Exatamente. Só para trazer o pessoal, acessando as nossas redes sociais, acessando nosso Instagram, no @RVC Podcast, você pode encontrar um pouco mais sobre o nosso projeto. Nós estamos também nas principais mídias de podcast, como o Spotify. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Só trazendo uma informação a mais, Leandro, 50% da nossa audiência não é inscrita no nosso canal. Então, galera, se inscreve aí, dá uma moral pra gente. Isso fortalece a continuidade do nosso projeto. Isso aí. Beleza? E o tema de hoje é segurança na veia. Nós estamos trazendo aí um colega para falar sobre segurança e, bom, acho que vocês vão explodir a cabeça aí com tanta informação, com tanta fragilidade que nós estamos vivendo hoje no mundo digital, né? Fernando, por favor, se apresente. Opa, obrigado aí pelo convite, muito importante aqui falar com vocês. Acredito que a gente vai ter bastante ideia para trocar. E já que você falou conversa de bar, nada melhor do que estar no meu bar particular aqui, né? Pelo jeito é só você que está no lugar certo, então. Exatamente. Não, a gente estava até conversando antes, né, sobre os espaços, né? A gente arrumar um lugar para a gente ficar no meio da pandemia é tranquilo. Agora arrumar 4, né, com 2 filhos, cada um fazendo um tipo de aula, a esposa trabalhando e você trabalhando, aí fica um pouco mais complicado. Mas para falar disso, agora vocês já sabem que eu tenho 2 filhos, sou casado, né? Mas não sabem ainda meu nome. Eu sou o Fernando Bruno, eu tenho mais de 22 anos de atuação na área de tecnologia, sendo 17 deles focado em segurança da informação. Passei por grandes instituições financeiras, hoje também trabalho numa empresa de infraestrutura de mercado financeiro, que é a Bolsa do Brasil, a B3. Então, assim, eu tenho uma bagagem bem interessante do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não é o mote dessa conversa, né? O mundo corporativo, ele fica aqui como um pano de fundo para a gente, mas a ideia é falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente pode trazer de segurança da informação, de controle, de proteção para dentro da nossa casa, né? Então a gente tem que transcender o mundo corporativo. O mundo corporativo já seguiu muito bem, né, essa questão de proteção, e agora a gente tem que transcender o mundo corporativo e tocar na vida das pessoas, né? Então esse é o meu primeiro momento aqui com vocês. Valeu. Maravilha. Se você quiser, fica à vontade também para divulgar suas redes sociais, se você quiser, como que as pessoas conseguem te contatar, entrar em contato contigo, fica à vontade. Ah, legal. Meu telefone tô brincando. Pode me procurar no LinkedIn, né? Fernando Bruno Santos, e pode me achar lá, quiser bater um papo, trocar uma ideia referente a qualquer tipo de assunto, vou estar à disposição aí para poder conversar com vocês. Maravilha. Se E quiser só passar o falar, IP né? também, fica tranquilo. Oi, desculpa. Se quiser passar o IP da máquina, fica tranquilo. Não, aí a segurança não vai permitir, mas enfim, só queria também falar que é um prazer, Fernando, contar aí com você mais uma vez e com certeza para a gente vai ser de grande valia trazer o seu conhecimento e o quanto a gente pode disseminar isso para várias pessoas que talvez acham, né, que isso ainda é um mundo muito desconhecido, né, por conta de todas essas mudanças. E eu acho que até também por como
hoje a gente teve que se adaptar de uma forma muito forçada, né? Essa modificação da pandemia fez com que a gente estivesse muito mais conectado e a internet estivesse muito mais acessível, e a gente já trouxe isso também anteriormente em algumas questões de fraudes, né? Em compras de cartões de crédito, enquanto a gente está muito mais vulnerável a partir do momento de que a internet como um todo, né? A segurança da informação, ela faz muito mais parte hoje do nosso dia a dia do que o que a gente possa imaginar, né? Sim, e é muito legal tudo isso, né? Então, só para trazer um ponto, né? A pandemia, ela foi um acelerador da inovação tecnológica, né? Da cultura digital. Antes a gente ia para o escritório, agora o escritório é na nossa casa e tem vários escritórios dentro da sua própria casa, né? Então, assim, às vezes você está falando, que eu estou conversando com vocês, minha esposa pode estar numa reunião falando de uma informação super sensível do trabalho dela e alguém que não deveria escutar está escutando essa informação. Ou às vezes eu estou fazendo abrir a câmera e aí tem alguém do meu lado e aí vê uma tela de computador ou vê alguma coisa. Então, assim, a gente tem transcendeu realmente, não gosto de usar essa palavra, mas saiu um pouco, rompeu barreiras tudo isso, né? Antes a gente queria se proteger, a gente subiu um muro, né? Hoje a gente não tem mais esse muro, né? O muro foi, depois que você tem um smartphone, acabou esse muro, né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, as coisas não existem mais, vida pessoal, vida profissional, tudo está se misturando, né? E para começar o nosso bate-papo, eu queria trazer alguns conceitos super legais sobre segurança, né? A gente falou segurança na veia, e eu acho que é exatamente isso, né? A segurança ela é baseada, num primeiro momento, em 3 pilares: confidencialidade, né? Ou seja, a informação para quem é de direito. Então, olha, essa informação é para o José, essa informação é para o Francisco, essa informação é para a Leda, e aí essa informação está para eles, né? Então, a gente tem essa confidencialidade. Tem a questão da disponibilidade. Olha, essa informação está disponível para quando alguém precisar pegar. É um outro grande pilar. E um outro pilar que é importantíssimo para a gente é a integridade, né? Essa informação, ela é verdadeira, ela realmente está íntegra, ela tem essa informação, eu posso confiar nessa informação. Então, tem outras literaturas que trazem esse CID, né, confidencialidade, integridade, disponibilidade, eles trazem com uma outra visão, que é o CIDAL, né? Tem a parte de legalidade, legitimidade, tem a parte de autenticidade, aquelas coisas todas, mas eu não vou complicar, não, eu quero trazer de forma resumida, porque é o que eu gosto de fazer. E essa grande questão, a gente começou a perceber que a integridade a gente deixava um pouco para trás. A disponibilidade era muito forte. Olha, eu quero acessar um serviço, eu quero pagar meu... Não sei, não é da minha época, né? Mas deve ser da época de vocês. Você ia na balada, você ia passar o cartão de crédito, não passava, porque estava na hora do processamento do cartão lá na época, né? Então, a disponibilidade era alguma coisa que tocava na gente, né? Mas a confidencialidade era uma coisa, tá bom, ninguém... quem sou eu na fila do pão, né? Então, as pessoas... Mas a integridade, ela começou a ser muito forte hoje. Hoje você vê os ataques que tiveram no mundo, inclusive teve um ataque recente agora no oleoduto nos Estados Unidos, onde o pessoal criptografou os dados e os caras não tinham como processar. Você viu a loucura que foi nos Estados Unidos, as pessoas colocando gasolina num saco plástico, né? Então, se não der problema estocar isso, com certeza o risco que essas pessoas estão correndo dentro de casa para pegar um fogo, um acidente doméstico é muito grande. Sim. Potencializou tudo isso. Então, agora, hoje, a gente está tendo uma visão de tudo isso, né? E uma das coisas que são importantíssimas para a gente por que as pessoas não se preocupam com esses itens, né? Com integridade, com confidencialidade? Elas se preocupam muito com disponibilidade, porque é algo que é palpável, mas elas não se preocupam. E aí eu falo para vocês, elas não se preocupam porque elas não sabem. Não é o dia a dia delas. Elas não foram treinadas para isso. É muito difícil. E olha que treinando já é difícil. Pensa que não treinar, não ensinar é muito mais complexo. Um exemplo. Quando as pessoas estão... A gente é treinado. Quando trabalha em grandes empresas, a gente é treinado a fazer as saídas de emergência quando toca o alarme de incêndio. É uma oba-oba. Todo mundo pega a carteira. Não deixem as suas coisas, parem tudo. Até parece. O pessoal pega a carteira, vai fazendo piadinha. Vai se esconder no banheiro. Um empurra o outro na escada, fica puxando a camisa do outro. É aquela várzea. E aí, quando você chega nesse momento, você vai lá e faz todo esse processo. No dia que você estiver pegando fogo, você sabe o que tem que fazer, mas o seu subconsciente entra numa questão de proteção e você
começa a ter aquele desespero das pessoas querer sair que nem de forma maluca, de forma desesperada. E aí acontece o pânico. Foi o que aconteceu na Botkiss há muitos anos atrás, né? Teve uma situação, além de todo um disparate, uma falta de organização, um monte de coisa, teve também a questão do pânico. Diferentemente do que aconteceu naquele, se eu não me engano, naquele cruzeiro canadense, que teve um acidente, os caras tiveram que sair, e o relato das pessoas foram, olha, nesse mesmo dia a gente fez um treinamento, e então a gente sabia o que tinha que fazer. Né? E a gente não é treinado para segurança da informação. Então, eu levanto uma bandeira que segurança da informação tem que estar na pré-escola, justamente com uma questão de, na minha visão, uma questão de filosofia, economia doméstica, tudo isso tem que estar na pré-escola. A gente sabe que é muito maior. E as empresas acabam suprindo, né? O mundo privado acaba suprindo essas questões que nós temos de background. Né? As nossas pessoas não sabem isso. Eles são digitais, eles sabem, a televisão para, ele clica, com 2 aninhos ele aperta o play na televisão achando que a televisão é touch, né? Mas só que eles não sabem se proteger desse mundo, eles sabem usar esse mundo. Mais uma vez, o mundo está disponível, eles atuam, mas eles não sabem se proteger. E eles não sabem se proteger exatamente por causa que eles não são formados. E isso é muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente pode mudar o nome. Se não quiser colocar segurança da informação, põe lá, vivendo em sociedade digital, comportamento seguro no mundo virtual, porque assim, hoje quando você fala de segurança da informação, as pessoas pensam que você é um hacker, né? E na verdade, não, e aí pensa naquele cara cheio de espinha, que fica lá programando, porque e ninguém pensa que pode ter um tiozão que nem Fernando, sabe? Você falou uma coisa que é bem engraçada. A gente acha que segurança da informação está atrelada a hacker, né? Eu acho que é justamente pelo fato do desconhecimento, né? Porque a gente sempre acha que essa questão da segurança é justamente quem tem acesso para invadir, né? E não a segurança que você tem para impedir que você seja acessado, né? E assim, ó, eu sempre vou fazer analogias que não necessariamente são nobres, mas são analogias importantes, tá? A gente trata o mundo digital muito diferente do mundo físico. E eu vou trazer vários exemplos para vocês. A minha mãe falava assim, ó, menino, não fale com gente estranha. Eu falo com gente estranha o tempo todo na internet. Gente que eu nunca vi me chama no LinkedIn para ser meu colega e troco uma ideia. Né? As pessoas me chamam no WhatsApp e aí tem a possibilidade de você falar com pessoas estranhas é gigante. Sim. Quer ver uma outra analogia que a gente ensinava para as nossas crianças? Olha, se oferecerem, cuidado com o moço da pipoca, que se oferecer tal, não sei o que, da bala, que tem droga, era aquele medo de você. Lógico, a cocaína era muito mais cara que a pipoca, a gente sabe disso, mas as pessoas achavam que você ia ficar viciado. Sim, mas na realidade não come nada de estranho, você não sabe o que é aquilo, né? E de verdade a gente entende isso. Só que a gente cai em promoções o tempo inteiro. Olha aqui, ó, 70% de desconto, a gente vai lá e clica, né? Olha, tá tendo, se você clicar aqui, copie e cole isso aqui no seu Facebook para aparecer 22, porque hoje só aparece 20. Parece a loira do banheiro, sabe? Então, tipo, são lendas, assim, lendas urbanas, né? E uma das coisas que eu acho, além de tudo isso, né? Por isso que eu falo que tem que estar dentro da escola, né? Porque hoje as crianças, elas crescem sem visão nenhuma. Antes, a gente era uma sociedade muito nova, né? Pensando em democracia. Se você olhar, o Brasil tem 500 anos, né? De democracia, a gente tem muito menos, né? E a gente já vive esse caos. Então, assim, a gente era uma sociedade nova. Então, a gente tinha dentro da nossa escola, lógico, eu não lembro, não tive isso, com certeza alguém que está ouvindo esse podcast já teve essa aula, que era educação moral e cívica. Não, eu tive. Você entregou, hein? Faz parte. Você estava falando do cartão de crédito, só para fazer um lance. Eu sou da época que o cartão de crédito passava naquela folhinha que passava a máquina assim, ó. Assim, carbonado. Enfim, faz parte. Realmente eu não vi essa parte não, gente. Mas eu lembro de tudo isso, né? Mas assim, a minha visão, né? A gente tem que cuidar dessas crianças, porque antes a gente era uma sociedade nova e a educação moral e cívica vinha para ensinar a gente a ser uma nova sociedade, respeitar o próximo, trazer valores, né? E agora, de verdade, a gente não sabe, as crianças não sabem se proteger. Meus filhos me odeiam de todo o coração, porque eu sou um inferno na vida deles, né? Porque pensa no seguinte, eu tenho
uma filha de 10 anos e um filho de 6 anos que adoram algumas coisas. E aí ele olha e fala assim, ó, não pode, não, para que com esse aplicativo quer ter esse tipo de acesso? Não vai baixar. Ah, pai, mas todo mundo acha. Aí eu vou lá, encho o peito, lembro da minha mãe, da minha avó, e falo, você não é todo mundo! Né? E aí vira um negócio muito nostálgico, mas é verdadeiro ainda para eles. Né? Mas, Fernando, um ponto. Nós também não sabemos nos proteger, né? Nós estamos muito fragilizados, né? Eu penso minha mãe, pior ainda, né? Mas não por falta de não ter, sei lá, capacidade. Talvez é o desconhecido mesmo. Uma coisa que eu tenho observado, por exemplo, quando a gente. Você falou no celular, aplicativo, quando a gente instala um aplicativo, eu acho que existe muita crença de que aquilo não vão fazer nada negativo, ruim. Então eu dou o aceite e, cara, eu queria ter uma estatística, eu não tenho uma estatística agora para saber quem é que lê aqueles termos de política e privacidade. Ninguém. Olha, eu tenho tanta coisa para falar disso, gente. Eu acho que a gente vai ficar aqui pelo menos umas 5, 6 horas, tô brincando. Mas a ideia, né? Exatamente. Tanto que ficou famoso um caso que tinha uma lanterna que pedia acesso aos seus contatos. Para que eu vou baixar um aplicativo que vai acender a luz do meu celular que precisa dos meus contatos? A gente não faz essa analogia, a gente não raciocina, a gente é automático e realmente é o desconhecido. Por isso que eu vou voltar lá no meu começo, no meu apelo coloquem isso como educação. Isso tem que ser principal. Quer ver uma coisa que é legal? Vou fazer uma analogia. Quando você sai da sua casa, o que você faz? Você vai lá, você fecha a porta da sua casa, você fecha as janelas e vai viajar. Já algumas pessoas acendem a luz para mostrar, ou põe aquele temporizador, né? Ou liga o alarme, ou pede para o mocinho da motoquinha lá, fala, ó, fica de olho na minha casa, ou ele pede para um vizinho, essas coisas, certo? No mundo digital, a gente confia tanto que o mundo digital ele não traz nenhum tipo de perigo, que a analogia que a gente faz é o seguinte, olha, eu saio de casa, vou embora, e eu tenho certeza que o policial vai lá fechar a porta da minha casa. Eu confio tanto na entidade que cuida, porque hoje o policial ele não cuida da sua casa. Se você fechou ou não a porta, o problema é seu. Mas ele cuida da segurança como um todo. E uma das coisas que ele faz para você, ele fala o seguinte, ele te orienta e fala, quando você sair, você fecha a sua porta, verifique as janelas, ligue o alarme, coloque temporizador, não avise as pessoas que você vai sair, avise os vizinhos de confiança, caso qualquer barulho chamar a polícia. Ele te dá todas as orientações, mas ele não vai lá fechar a porta para você. Sim. As pessoas no mundo digital esperam que alguém vai fechar a porta para eles, tanto na parte corporativa quanto na sua casa. As pessoas acreditam que alguém está fechando a sua porta, e na verdade você que deveria fechar. Então são analogias bem básicas, né? E às vezes, quiçá cretinas, né? De alguma forma, mas eu gosto muito de usá-las porque elas me transformam, né? Elas me educaram, né? E aí você falou uma coisa muito legal, né? Você falou assim, poxa, ninguém lê aquilo, né? Os termos e condições. E aí eu posso falar várias coisas, né? Porque eu adoro fazer analogia a filmes, né? E tem um filme muito legal que é o Sujeito a Termos e Condições. Está nas plataformas de streaming, acho que está no Netflix. Depois deem uma olhada, é um documentário, é um pouco chatinho de ler, mas ajuda bastante, né? E aí, só para vocês verem como é muito louco isso, né? Quando você é educado, e eu fui educado de forma digital, assim, por causa do meu trabalho, eu assisto filmes e eu fico fazendo analogias ou vendo falhas, assim, de segurança de sistemas, né? Então é uma coisa muito retardada. Assim, trazendo para sua vida, para o real? Eu assisti o Minority Report. E aí no Minority Report, quem assistiu, o Tom Cruise, né, que é um cara super, super famosão. E aí ele é despedido do trabalho dele, ele vira um procurado, ele era um policial e ele se torna um fugitivo, então ele perde as credenciais dele, e aí ele vai lá e faz resumindo, eu não estou dando spoiler porque o filme é bem antigo, quem não assistiu, eu sinto muito, eu vou falar mesmo. Ele entra lá e ele pega a íris dele, ele faz um transplante de olho lá, tal, isso aqui, pega o olho dele antigo lá, fecha a íris dele e ele vai no departamento de polícia e passa o olho dele numa super biometria ferrada, o cara olha o olho, então isso aqui fala, entra. Cara, aqui está um erro gigante de segurança da informação. Qual que é? Controle de acesso.
toda vez que um funcionário sai da sua empresa, a primeira coisa que você faz é bloquear os acessos dele. Sim. Cara, nós estamos em 2200 no filme e a gente ainda não conseguiu fazer a gestão de acesso direito, né? Então, tipo, acho que eu fui a única pessoa no mundo que percebeu isso, né? Então, tipo, posso te interromper, mas eu acho que assim, ó, a gente fala muito sobre isso. Dentro dessa perspectiva, existe o controle. Eu acho que o que pode não estar acontecendo, talvez, é quem executar, talvez que não está executando o controle. Exato. Que aí acho que a gente fala também, dentro dessa analogia, por mais que a gente tenha medidas de controle, como, por exemplo, medidas de leitura, de confirmação de que antes de você prosseguir, dar o aceite, leia, eu estou sendo negligente comigo porque tem um controle ali de que eu tenho que ler uma autorização para que eu possa baixar o aplicativo. Mas eu não vou ler, mas o controle está ali. Então eu vou ser negligente e eu não vou executar essa atribuição. É a mesma coisa que eu acho que pode ter acontecido ali. O controle do acesso existe. Só que quem vai executar, eu posso falar, quer saber, hoje eu não tô a fim de fazer, né? Então, isso Exato. também é muito complicado, essa questão da accountability, que é um dos assuntos que a gente quer trazer para dentro do nosso podcast também. O quanto accountable e responsável pelas minhas atitudes, né, e pelos meus atos, eu sou também, né? Enfim, desculpa eu te interromper, só essa analogia. Nada, foi fantástico. E eu concordo com isso. E as pessoas falam que é sempre o elo mais fraco, o ser humano, né? Eu falo que é o elo mais importante. Eu não gosto de usar o elo mais fraco, mas para mim é o elo mais importante. A gente tem que cuidar. Por isso que eu falo, você tem que ser educado desde criança, né? Porque senão isso não entra dentro do seu valor. Isso não vai entrar dentro do seu valor. E eu vou falar isso, é nato, tá? Porque pensa o seguinte, o Leandro trouxe um negócio bem legal. Ele falou assim, olha, o accountable, né? Se você trouxer para o português, é muito difícil você ter a tradução. A gente pensa em responsabilidade, né? Mas eu queria trazer uma analogia do accountable e da responsabilidade. Eu acredito que vocês tenham filhos, né? Então, assim, eu tenho filho. Quando eu vou sair, às vezes eu deixo meu filho, né? Ou minha esposa pega minha filha, meu filho, e deixa com alguém, né? Um tio ou uma avó, alguma coisa do tipo. E ela fala assim, olha, se ela tiver febre, você vai dar 20 gotinhas aqui desse remédio e você me avisa, tal. Beleza. E eu tenho certeza, essa tia que eu deixei, ou essa avó, já criou um monte de filho. Essa tia, ela é super responsável. Ela vai cuidar mais do que cuidaria do que do filho dela, né? Mas, na hora que aquela criança, ela der o remedinho, a febre não baixar, a primeira coisa que ela vai fazer é ligar para a mãe. Porque a mãe é o accountable. A tia, naquele momento, ela é o responsável. O responsável é diferente de accountable, né? Então, a gente tem muito essa questão. E a gente a gente não consegue trazer isso para dentro. Então, eu gosto bastante dessa nomenclatura e dessa visão. E, então, obrigado aí pelo gancho. A gente não combinou, eu garanto para vocês. Mas foi muito legal. Mas, voltando, né? Então, assim, eu acredito que é o elo mais forte, né? E a gente tem que trabalhar, o elo mais forte não, mas acho que é o elo mais importante. A gente tem que trabalhar essa questão dos controles. É extremamente factível hoje, no futuro e no passado, né? Então, assim, eu queria deixar algumas dicas aqui para vocês de filmes que possuem, né? A gente tem o Talentoso Ripple, né? O Talentoso Ripple é um filme do Matt Damon, né? Que ele fala sobre engenharia social, que é super legal. Então, assim, às vezes a gente fala, antigamente tinha aquele do bilhete premiado, o cara falou, poxa, cheguei aqui, o golpe do bilhete premiado, eu cheguei e já fechou, olha, se você compra o bilhete vale 100 mil, se você me der 10 mil, cara, eu preciso voltar, tal. O cara te enganava ali na engenharia social, né? Hoje a engenharia social, ela mudou, né? Ela foi para a parte computacional e hoje está no phishing, né? Então, o phishing com PH, que tem toda aquela coisa bonita de fisgar mesmo, né? De um fisgar falso, né? Então, assim, você tem o Talentoso Ripple, você tem o Prenda-me se for capaz, que fala da mesma forma, né? De como falsificar um cheque, como ele falsificava, como que ele traz essas questões. E tem vários outros filmes muito legais, né? Privacidade Hackeada é um filme é um documentário que vale a pena demais. O Código Bill Gates, Hacker, o Dilema das Redes, cara, é muito legal, porque ele traz uma visão muito bacana da inteligência artificial versus ao seu mundo, ao que você permite a inteligência artificial te trazer. Você pode olhar, que nem a pólvora, né? Você pode olhar a beleza da pólvora. Podemos construir túneis em cidades e podemos matar pessoas, né? Então a inteligência artificial é a mesma coisa. O pessoal olha e fala,
Nossa, quando eu procuro geladeira, aparece um monte de... Quando eu entro no site, qualquer outro site aparece lá promoção de geladeira. Aquilo é inteligência artificial. Sim, o cara tá sim. sabendo que você tem um interesse e ele te traz aquilo que te interessa. Ele não vai te trazer um anúncio de fogão se você está procurando geladeira. Faz todo sentido. Mas a partir do momento que ele utiliza aquilo para te manter conectado, então assim, é um dilema muito legal. Por isso que eu acho que o Sim. livro não tem certo e errado, são visões, e eu acho que é bem legal assistir esse vídeo. Tem o Snowden, né? Se ele é um herói ou traidor. Breakdown, né? Tem o livro, tem o filme também. Tem uma série muito legal que é o Mr. Robot, né? Que é muito legal, é bem fictício, mas é muito legal. Ele traz essa questão do suspense. E aí eu acho legal, porque a gente está misturando entretenimento com conhecimento, sabe? Sim. É super importante. O Dilema das Redes eu acabei assistindo um pouco, não concluí, mas é assustador, assim, como ele te mostra como você é manipulado, né? Manipulável, inclusive, né? E o que você falou também de receber as informações sempre quando você pesquisa, é reflexo de algo que a gente aceitou lá no passado, né? Você deu um aceite de informação e está compartilhando. A gente até trouxe em podcasts anteriores informações como nós somos indagados pelo CPF em farmácias. Por Sim. quê? Né? E toda vez a desculpa não, é desconto, é isso, é aquilo. Aí preenche o cadastro e ganha desconto. Aí você é fisgado pelo desconto. Mas a sua informação e seus dados estão sendo, sei lá, transacionados de uma forma que a gente não conhece, né? Uma regra que eu trago para isso é assim, ó. Se o serviço é de graça, o produto é você. Se o serviço é de graça, o produto é você. E isso, tudo bem. E se você estiver consciente, eu não tenho problema nenhum de ser isso. Porque de vários momentos eu sou eu quero ser um produto. O Waze, para mim, cara, eu odiava aquele mapa de ruas. Junte a página 27 com a 473. Como se ela está depois? Não faz sentido algum. Aquilo lá era um inferno na nossa vida. Hoje a gente Vou te falar, ó, de novo, vou me entregar na idade. Vou te falar que com meus 14 anos eu trabalhei numa gráfica no bairro onde eu morava e que a gente fez o Guia São Paulo do ano, não vou falar o ano em referência, e era justamente mais ou menos isso. O Chroma era uma página, e quando montou o Guia de São Paulo, que era um calhamaço, parecia mais grosso que uma Bíblia, e aí era justamente isso, junto uma página com a outra para você chegar no endereço, mas eu acho que era legal porque, tipo assim, eu fiz parte dessa construção, mas é totalmente fora de uma concepção de acesso fácil, enfim. Não, assim, o Waze, eu não tenho problema de ser um produto do Waze. Ele me traz um serviço que para mim é fantástico, né? Mas pelo menos eu tenho ciência disso, né? Agora, eu não quero ser enganado. A grande questão é isso, né? Então, o mote. Então, assim, tem várias coisas que eu acho interessante, né? Você trouxe isso das farmácias, a gente entra na questão da privacidade, tem as leis, né? Lei de proteção de dados, a GDPR. A gente está vendo o mundo se transformando nesse sentido. E você vê hoje, para quem tem o iPhone, né, nesse momento ele trouxe uma atualização que agora toda vez que você entra no aplicativo ele fala, olha, tem excesso de permissão, bloqueia esse cara, né? Então você entra lá no Facebook, você entra no Instagram e ele fala assim, olha, você quer que esse aplicativo te rastreie, a Apple é contra isso, clique aqui, né? Se você quiser, beleza, né? Uma segunda vez eles estão te dando uma chance. E aí teve uma briga muito grande da Apple com todos os fabricantes, porque ela foi o dedo duro mesmo do que estava acontecendo para quem não tinha essa visão. E é muito legal. Então, assim, você começa a ter mudanças. E é muito legal. Antes a gente tinha os cookies. Agora a gente está pulando do cookie, né? A gente está indo para um outro momento que, cara, não, porque o cookie ele pega você mesmo, né? Então ele vai lá, ó, Leandro acessou tal coisa. Agora eles estão num conceito e a Google porque assim, o grande motivador dela ser grátis para um monte de serviço, ela coletar essas informações e vender isso, te oferecer um produto melhor, né? Ela chega na empresa e fala, você quer vender geladeira? Vem comigo que eu vou pôr para a pessoa certa, né? Exatamente. Então, quando ele faz isso, e agora ele falou assim, olha, eu não vou mais fazer de forma pessoal, vou fazer por grupos de pessoas. Então, ele tira essa personificação e traz de uma forma um pouco mais de grupo. E aí, só para você ver, mas se a gente não tivesse levantado a mão e tivesse discutido isso, nunca aconteceria essa mudança, né? Fernando, da vida louca.
Deixa eu fazer uma pergunta, me veio agora um insight também na cabeça, por exemplo, você falou, né, obviamente, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aí a gente estava falando da questão da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, mas se a gente traz essa questão da segurança da informação ou o acesso à segurança, como a gente pode se proteger lá numa educação infantil, e aí, vamos pensar, é um questionamento que eu estou trazendo aqui, até uma provocação, por exemplo. Pensar que a gente vai criar uma base sólida, né? Já crítica, que vai ter propriedade para entender o assunto da segurança da informação do modo geral, saber como tramitar, como se sentir seguro dessa informação. Se a gente tivesse, talvez, essas atribuições já na nossa infância, talvez essa legislação não fosse nem necessária, né? A gente está criando, não, posso estar errado, mas assim, parece que a gente está criando uma legislação para reparar um erro de um passado, que se a gente tivesse tido o conhecimento de como a gente poderia se proteger, a gente não precisaria de uma legislação para poder estar dentro do que é esperado como proteção de dados. Não sei se meu raciocínio faz... Não, ele faz todo sentido, tá? Mas vamos lá, esse é um dos controles, tá bom? Eu vou falar assim, ó, eu tenho uma crença, e essa é minha, não li em lugar nenhum, mas assim, eu penso que o ser humano ele tem 3 controles. Ele tem um controle que a gente pode trazer, que é o controle religioso. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Ou se você fizer isso, você não entra no reino dos céus. Você tem um medo de uma entidade maior, chamada religiosa, e aquilo você não faz por causa daquele controle. Tem um outro controle, que é a lei. Olha, se você matar alguém, você é preso. Se você roubar alguém, você é preso. E tem um outro controle, que é valor, que é exatamente isso que você colocou. Quando você tem uma base, quando você tem valor, não importa se Deus está vendo ou se o homem vai te prender. Você não vai fazer aquilo porque você tem um valor. Só que cada um desses é falho. Cada um desses é falho. E eu vou falar por quê. Quem aqui acha que cometeu um crime na vida? Eu já passei no farol vermelho. O Bruno não faz nada de errado. Não deu tempo. Ele é santo. Não, ele já achou que era matar. É maluco. Assim, ó. Desculpa, vou botar mais a mão, desculpa. Mas assim, eu já passei no farol vermelho. E eu já tomei multa por causa disso. Então, assim, às vezes eu não estou nem ligando para o controle que a lei, eu infringi uma lei, eu fui multado para isso, eu não fui preso, mas eu fui multado. Eu passei no vermelho, tomei uma multa, paguei minha multa. E, de verdade, eu quero que se lasque, eu fiz consciente. A grande questão é a inconsciência. Eu fiz aquilo sabendo que eu estava sujeito a um risco. Eu não fiz aquilo porque eu achei que era certo. Eu fiz aquilo sabendo que eu estava fazendo errado. E eu passei pelos meus valores e pela questão da lei, né? Então, assim, por mais que eu tenha esses 3 fatores, eu passei. Quer ver um exemplo? Vou trazer um exemplo da música. Todo mundo baixou MP3 na época daqueles negocinho, música pirata. Sim. E aí, esse movimento, ele se torna o que a gente conhece hoje como Spotify. Hoje, quem baixa MP3 mais? Não, tem algumas coisas que são disruptivas. O Uber, por exemplo. Eu nunca trabalharia na Uber se eu não soubesse do que é a empresa hoje. Chega um cara muito louco e fala assim, ó, a gente vai entrar no país, a gente vai oferecer um serviço que é totalmente contra a lei, a gente vai arrumar briga com todo mundo, os nossos colaboradores podem apanhar na rua, mas a gente vai oferecer um serviço tão bom, que a sociedade vai pedir para que a gente entre. E é exatamente o dilema daquela série, mais uma vez trazendo uma analogia, porque eu acho que a ideia é aqui, do Casa de Papel. O professor, para quem não assistiu, ele sempre fala, se a população estiver do nosso lado, a gente ganha. Mesmo cometendo um crime, o cara tá roubando o banco, o cara tá roubando a Casa da Moeda. Fica do lado dele, torce para que dê certo. Eu vou resgatar muito importante. Desculpa, eu vou resgatar um pouco também da Sociedade dos Poetas Mortos. Já tinha uma cultura de mudança de mindset, de acreditar no que era dito naquela época, que era também um pouco fora do que a sociedade entendia como normalidade, você entendeu? Isso. Então, assim, a gente tem muita coisa relacionada a isso. Então, assim, eu sempre penso nos controles. Agora, quando você traz esse controle que você falou do educacional, que a gente está com as leis fazendo isso, na realidade, sim, nós estamos. E tem muita coisa. Exemplo, na nossa casa, a gente tem, na minha casa aqui, eu trabalho com isso, eu não quero que as pessoas tenham isso, mas eu trabalho. Eu tenho uma rede para visitantes. Então, uma pessoa vem na minha casa, eu dou a senha para ele de visitantes.
Os meus filhos trabalham numa rede diferente da rede que eu trabalho. Minha esposa trabalha numa rede diferente que eu trabalho. Por quê? Porque eu não quero, porque eu sei que eu trabalho com coisas sensíveis, informações sensíveis, e eu não quero que algum dos meus controles que eu tenha falhe. E aí, assim, ó, lembra que eu falei dos 3 controles? Funciona assim para autenticação também, né? E aí eu queria trazer algumas dicas aqui super importantes. Habilitem o duplo fator de autenticação nos aplicativos que permitem isso, o WhatsApp e as outras coisas, né? E-mail, Gmail, Facebook, Instagram, Telegram, Signal, tudo que você puder habilitar o segundo fator de autenticação, habilite. Por quê? Porque o WhatsApp, ele acreditava que ele sabia quem era você baseado no seu aparelho. Então, você tinha um número de aparelho e ele sabia que era você. Uhum. A partir do momento que começaram a se fazer passar por aquele aparelho, se fazer passar por outra pessoa se fazer passar por aquele aparelho, né, eles viram que não fazia muito sentido. Então, assim, eles começaram a pedir para você habilitar a senha. Então, além do aparelho, que ele sabe quem é você, ele pede a sua senha. Ou seja, o número 3 ele é muito importante, tá? Mas pensa nesses aqui. A parte de autenticação ela funciona de 3 formas. O que você tem, que eram os tokenzinhos que você tem físico, que você olhava na época do banco, os cartõezinhos, ou aquele digital, ou o celular, no caso do WhatsApp. O que você sabe, é o segundo, que é o que é a sua senha. Né? Eu sei que a minha senha, o meu PIN é esse, só você sabe, quer dizer, você e o post-it que está do lado do seu computador, né? Você está vendo aqui? Cara, deixa eu tirar a câmera. Os post-its ali, né? E o que você é, né? Que é a biometria, né? Que é a íris, que é a digital. E aí a gente vê que quando você junta 2 desses, fica muito mais difícil da pessoa se fazer passar por você, porque ela tem que saber e tem que ser o que você é. E aí você chega numa farmácia e o cara pede para você cadastrar sua biometria na farmácia. Cara, ó, vamos lá, pensa o seguinte, se a sua senha for comprometida, você troca a sua senha. Se sua digital for comprometida... Que maluco, né, cara, pensar nisso. E não só nisso, né, e várias outras, banco, você falou da farmácia, os condomínios, e aí vai. Quem são essas administradoras desses programas que controlam os acessos, que têm acesso à sua biometria, né? Mas só que a academia do seu bairro faz a sua biometria e você não pensa nisso. Exatamente. É verdade. Mas só o que a gente fala, sempre quando a gente está numa situação de relaxamento, a gente já teve outros exemplos desses. E muito das vezes você pode ter incidências de fraude ou compras não esperadas no seu cartão, ou enfim, cartão clonado. Sempre nesse momento que você está viajando ou em situações de que você está fora da sua realidade do dia a dia, como você deu o exemplo da academia, né? Eu nunca tinha feito essa analogia e me veio esse insight justamente por isso, né? Eu tenho restrição, por exemplo, de conceder a minha digital, será, numa farmácia. Mas na academia, de fato, quando eu frequentava, era digital, já era automático, você vai e você não associa que você está... Né? Você acha que o condomínio que você mora, que tem aquele portãozinho digital, que você pede digital, tem o mesmo controle do que uma instituição financeira? Pois é. Agora, eu falo para você, se eu quiser roubar um banco, eu vou saber onde você mora, vou invadir o computador que fica naquela portaria, ou está na nuvem sem nenhuma proteção, vou fazer uma digital igual a sua, e vou no seu banco e eu roubo você, porque eu sei quem você é já. Eu sou quem você é. Exatamente. E agora, esses dias saiu uma reportagem que os caras conseguiram, baseado em fotos que as pessoas estavam assim, o pessoal conseguiu reproduzir a sua digital pela qualidade da câmera. E aí você põe as fotos e o cara pega aquilo e forma isso. Aí você fala, nossa, a digital faz isso? E a biometria facial? Que você pega o seu Apple, que tem todas as suas senhas lá dentro, que tem todo o seu banco, a sua vida está dentro do Apple, ou do seu coisa, e a sua biometria facial, em qualquer foto o cara consegue tirar uma foto e fazer uma máscara ou pensar alguma coisa. Então, assim, quando a gente começa a olhar, é tudo muito louco. Por isso que precisa ter um monte de controle. Vou interromper. Não é burocracia, tá? Isso é controle necessário mesmo. Já anotei aqui que eu tenho que ligar para a síndica para cancelar minha biometria. Essa é a questão que eu queria trazer. Assim, para mim, eu vou falar, a questão tecnologia, ela é tão assustadora nesse mundo com que a gente vive, e dos vários exemplos que você deu aí, eu vou fazer de novo uma outra provocação. Eu acho
dentro do que você acabou de fazer a sua narrativa, muito bem feita, por sinal, dentro do que eu entendo, a segurança ela é tão preocupante e é tão importante a gente ter conhecimento sobre essa informação, tanto quanto a gente precisa ter em várias outras vertentes, e eu acho que hoje essa população, vou dizer, 30, 40, 45 anos, não está 100% preparada por todas essas transformações tecnológicas que a gente vive, até por conta dessas modificações que a gente teve de pandemia, enfim, e a agilidade com que a tecnologia ela vem. Então, eu acho que assim, além da educação infantil, que eu acho que é uma coisa que a gente poderia erradicar ou já criar essa massa crítica, mas eu acho que precisa ter um trabalho também para esse nível meio que intermediário, porque Sim. eu hoje transito com informação e me fico muito mais assustado por todos esses exemplos que você disse e o quão frágil eu me encontro dessa situação, porque estou aqui vendo no meu celular, não tenho 2, 3 tipos de bloqueio no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais, então assim, o quanto eu, ciente dessas informações, estou frágil também, né? Por isso que a ignorância é uma bênção, porque agora, antes você dormia tranquilo. Quando você descobre isso, não, não vou dormir. Você fica assustado. Você fica assustado. Mas posso falar? Mas fica tranquilo. A ideia, e eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo de dar esse espaço para a gente poder discutir é exatamente isso, trazer essa tranquilidade, né? E aí, quer ver, vou fazer mais uma analogia que é básica, mas ela talvez faça muito sentido. A gente é uma sociedade muito nova, lembra que eu falei? A gente tem que respeitar essa sociedade muito nova, essa sociedade moderna como um todo. Antes, eu sou da época que cinto de segurança não era obrigatório. Depois ele se tornou obrigatório. E aí, hoje você comprava um carro, você ia comprar o carro, mas esse cinto aqui não é de 3 pontas, eu quero um cinto de 3 pontas. Muito atrás. Hoje é obrigatório o airbag, hoje é obrigatório ABS, hoje é obrigatório você usar o cinto e hoje é obrigatório você ter cadeirinha no carro. Tudo isso eu vi acontecer. E antes você comprava hoje você vai comprar um carro, você pensa, o item de segurança é um item que você pensa no carro. Antes você pensava em beleza, velocidade, potência. Hoje, economia você nem olhava. Hoje você pensa em economia, a economia do carro, né? Como ele é, o custo-benefício, como ele é econômico, a performance dele versus o custo, e você olha a segurança do carro. Uma vez, você vê pessoas falando assim, cara, comprei meu carro, tem 6 airbags. Você fala, caramba, mano, antigamente a gente... O que era airbag, né? Então, airbag era o para-brisa do Fuscão, durão, assim, as crianças iam no porta-mala. Era o puta que pariu que se segurava no Fusca. Pariu, aqui, né? O puta que pariu aqui, ó. Você tinha as crianças no porta-mala. Então, assim, pensa, e hoje você põe as crianças na cadeirinha, e ela parece um robozinho, mas ia 7 no porta-mala, né? Então, assim, pensa isso no carro. A gente precisa pensar os itens de segurança para o software, para o mundo digital. Então, eu quero... quando você compra um carro, hoje segurança faz parte do quesito qualidade do carro. Uhum. E hoje segurança não faz parte do quesito de qualidade do software. E a gente precisa inserir isso, porque você não pode comprar mais um software achando que segurança não é um item de qualidade. É um item de qualidade, sim. Sim. Analisando tudo que você falou aí, eu acho, aí é a opinião do Bruno aqui. Por exemplo, o carro, a gente sabe que se não tiver o airbag, a gente sabe qual que seria uma possível consequência, né? Eu acho que na questão da segurança de informação, vai de novo na questão da desinformação. Sim. Eu não sei qual... Você trouxe aí a questão da biometria e tudo mais, isso explodiu a nossa cabeça aqui, quão falho e frágil estamos, e eu acho que é mais nessa linha, né, do educacional, né? Como você sempre falou lá da base e tudo mais, e o educacional. A gente não sabe a consequência de fornecer um dado, de colocar biometria. Eu acho que a gente não sabe até onde as pessoas podem ir com aquela informação, com aquele dado, né? Isso tudo é muito louco, sabe, Bruno? Bruno, ajusta a sua tela aí. Ofuscou. Desculpa, Fernando. Nada, que isso. Eu acho que tudo... Não, sem problema. Uma hora volta aí. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é que os controles, eles são necessários, eles não são burocráticos. A gente precisa ter esses controles. Quer ver um exemplo? Quando você está falando disso, as pessoas não sabem. Hoje, uma coisa muito interessante, existem leis, né,
como o caso da LGPD, ou da Bacen 4658, que agora mudou, não vou lembrar o nome, gente, me desculpa, o número, estava 8368, alguma coisa assim, eu vou lembrar o 8348, alguma coisa assim, ela é muito baseada nisso. Eles falam assim, você é obrigado a ter uma plataforma de compartilhamento do seu problema. Você é obrigado a você falar para as instituições, para o órgão regulador, que você sofreu um incidente. E agora, com os ataques de ransomware que a gente viu, e a gente vê hospitais, a gente viu o oleoduto, você vê os caras falando assim, eu ferrei vocês. Quero double extortion. Se você não me pagar a multa para eu descriptografar seu banco, eu ainda vou pôr na mídia que você está fazendo isso. Por quê? Porque as pessoas não tinham. Agora, e muita empresa quebrou. Você vê o Netshoes, o prejuízo que o Netshoes teve. O Netshoes era uma das maiores empresas da internet de artigos esportivos. As ações dela despencaram depois do incidente e hoje eles estão se reerguendo com o apoio de outras empresas e se reestruturaram. Mas hoje, você vê o Sírio-Libanês oferecer, esses casos são públicos, tá, pessoal? Eles colocaram, ou aquele hotel urbano, falando assim, olha, nós tivemos um vazamento aqui. Mas agora tanto faz, porque agora todo mundo está sabendo, já não é aquela coisa, nossa, teve um vazamento. A pergunta não é se você vai ter um problema, é quando. Uhum. Quanto você vai estar preparado para esse incidente, né? Porque, vou aproveitar esse seu exemplo. Isso não é público, mas eu vou. É legal a gente trazer as coisas quando elas acontecem realmente de fato mesmo, e está muito próximo da nossa realidade, né? Eu sei de um amigo que trabalhou numa empresa e que a empresa ela é globalmente e está aí espalhada pelo mundo. Ela teve uma invasão e ficou praticamente aqui no Brasil 45 dias sem operar. No Brasil, 45 dias parada, totalmente parada, porque teve uma invasão fora do Brasil, e é aquela história, né? A gente vive num mundo globalizado, então, assim, o que está na nuvem, só a Deus pertence, eu posso até fazer essa analogia, e a empresa foi invadida fora do Brasil, e a empresa ficou, acho que fora do Brasil ficou de 15 a 20 dias 100% parada, 100% a empresa parada, e no Brasil em torno de 45 dias sem operacionalizar nada, né? Então, assim, o impacto que ela teve com a tecnologia, com o trabalho, a ociosidade, com terceiros, enfim, as partes envolvidas, né? Enfim, clientes e fornecedores, seja lá qual é a ramificação da companhia, e simplesmente que a empresa não estava preparada por uma invasão de hack, né? E eu acho que ninguém tá? É muito dolorido, né? Acho que todo mundo, por mais que a gente faça testes, por mais que a gente faça, a grande sacada é se proteger, porque você tem que pensar em monitorar e proteger, porque se você pensar que na parte de recuperação, é porque já aconteceu. Recuperação, Sim. Você já vai estar com 4 úlceras e alguns dias sem dormir, sem tomar banho. Né? Então, assim, a ideia, por isso que eu falo que tem que estar na educação, né? Uma das coisas que eu falo, só para trazer a questão da educação, né? Como que a gente... tá bom, Fernando, você está falando e esse discursinho. Cara, o CERT BR, que é o responsável pela parte de conscientização do bom uso da internet, eles têm uma cartilha que chama internetsegura.br. Entra naquela cartilha, entra nesse site, tem vídeos, tem cartilhas. Lá eles explicam como você habilita o segundo fator de autenticação, se você não sabe. Poxa, como que eu explico para minha mãe isso, né? Acho que o Bruno colocou, né? Como que eu falo para minha mãe habilitar um segundo fator de autenticação para ela, né? Eles ensinam a questão da rede, né? Como você configurar uma rede segura. Sem brincadeira. Eu tenho muita pena das pessoas que não possuem conhecimento, mas eu ia no hotel, né? E a esse hotel eu queria trabalhar, eu sempre ia para fazer o MBA e eu dormia no hotel. E a internet era um pouco lenta porque tinha muita gente utilizando. E aí eu olhei o fabricante do roteador, né? Que estava distribuindo a internet. Aí eu fui lá, por curiosidade, e verifiquei se a senha era de mim, que era do fabricante ali. Era. Aí eu fui lá, configurei, derrubei todo mundo da internet, configurei o acesso só para o meu IP, fazia o que eu tinha que fazer, depois eu voltava a internet pro cara. E aí eu troquei até a senha lá, deixei a senha mais segura, mas eu sabia a senha do hotel, assim, sabe?
Tipo, é um absurdo, né? E você vê, porque o rapaz que vai lá colocar a TV a cabo para você, ele colocava de mim. Sim. Né? E você, hoje não, hoje está um pouco mais seguro, o pessoal está colocando lá o código que está atrás e tal. Mas será que quantas pessoas usaram essa internet sem você saber se elas tinham um pouquinho mais de conhecimento? Né? E então, assim, quando você começa, por isso que eu falo, a ignorância é uma bênção, né? A questão do Matrix, né? O mundo fica muito mais feio, mas aqui é libertador, né? Você sabe das coisas. Então, assim, eu não quero saber, mais uma vez, Bruno, eu acho que a educação não é algo que vai me garantir 100% que a pessoa não vai falhar. Eu tenho eu acho que a lei também não vai garantir isso. Eu acho que Deus também não vai garantir isso. Mas se a gente misturar os três, começa a melhorar muito mais. Sem dúvida. E se a gente começar a trazer a visibilidade, que acho que o Leandro falou, de qual que é o impacto que isso traz. Porque hoje eu passar no farol vermelho, é um impacto lá de X reais que eu tenho que pagar na multa. Tá bom, eu assumo o risco. Né? De vida também. Eu posso fazer essas questões. Eu posso burlar essa regra e depois pedir desculpa para Deus, porque Deus é muito bom, e na hora que eu me arrepender de verdade, ele vai me perdoar, né? Eu posso acreditar nisso, beleza, né? Mas a gente tem que juntar esses fatores. Hoje eu vejo minha filha fazendo prova online, e eu tenho certeza que se ela quisesse, ela poderia olhar na apostila, porque é muito difícil essa questão da câmera, o professor estar atento nesses pontos. Sim. E aí eu vejo ela criticando os amiguinhos, falando assim, não pode olhar na apostila, não pode, é errado, né? E eu não estou lá controlando ela. Então, assim, quando eu vejo essa situação, eu vejo que a educação que eu dei para ela, os valores que eu coloquei para ela, estão tocando. É lógico, na hora do desespero, que ela estiver indo mal na prova, se ela tiver a oportunidade, eu tenho certeza que ela vai dar uma escorregada. Mas ela vai escorregar consciente. E olha que interessante que você falou, né? Como a tecnologia, muitas das vezes, ela acabou adentrando num campo que talvez não era previsto, a educação na escola, né? Essa movimentação que teve que acontecer por conta da pandemia de novo, né? E o quanto as escolas tiveram que correr atrás, verificar se tinham capacidade suficiente de tecnologia, né? De disponibilidade, e por trás das disponibilidades e da tecnologia, se os professores estavam aptos também a começar a utilizar ferramentas que até então não eram utilizadas, porque a metodologia de aula não se fazia necessária, né? Não estou falando de um professor de tecnologia, mas, por exemplo, professor de arte, talvez teve que se readaptar, um professor de educação física, né, teve que se readaptar à forma de dar aula, quando na realidade o computador não era um instrumento dele, o instrumento dele era uma quadra, uma bola, os aparelhos de ginástica, enfim. Eu vou mais longe. O professor, ele tinha dificuldade de chegar na faculdade e colocar usar o projetor que tinha na sala de aula e duplicar a tela. Ele pedia, alguém pode vir aqui me ajudar para duplicar a tela? Porque ele punha e aparecia invertido e ele ficava desesperado, ele falava, me ajuda. E hoje o professor ele tem que abrir no Meeting, ele tem que gerenciar a câmera, fazer tudo digital. Olha só que loucura, em um ano esse cara saiu de um semi-analfabeto digital para um expert. em supressão de ruído, ele já procurou o melhor fone de ouvido, ele já comprou uma cadeira gamer, ele já fez um monte de coisa que ele nunca tinha feito. Né? É cruel isso, mas é transformador. Mais uma vez, se você me falasse assim, ó, eu dei o exemplo do Uber, mas se você falasse assim, ó, eu não trabalharia numa empresa dessa, eu olhava e falava, não, cara, é contra a lei. O meu controle já falou, não, você é louco. Mas olha o que eles fizeram, olha, eles colocaram comida na mesa de muita gente. Eles tiraram o monopólio que talvez era dos taxistas e quebraram, falando assim, trouxeram um monte de risco e as pessoas tem um monte de problema. Eu acho que não é o melhor modelo, não é o modelo que está agora, mas eu acho que é disruptivo. Né? Eu acho que os modelos eles se quebram para justamente trazer. Quer ver? O exemplo mais bonito disso é a questão da música. A gente comprava um CD que tinha 20 músicas, que 2 eram boas, 18 ruins. Aí a gente pegava. Não, é verdade. A gente tinha aquilo. Que tinha o lado A e o lado B, né? Né? Aí você deixava no carro, esquecendo o carro. Aí o LP, Leandro. Você foi para trás. Na sua casa, você tinha vários problemas quanto a isso, né? Então, assim,
Aí depois veio o MP3, que tipo, acabou, que veio com a pirataria, e hoje a gente tem o Spotify, que é o melhor modelo dos dois, entendeu? Tipo, não é aquele absurdo, e não é aquela terra de ninguém, sabe? Olha que louco que você falou, a pirataria, né? Até um tempo atrás a gente se falava muito de pirataria mesmo no sentido de CD, de DVD, e isso daí simplesmente acabou, né? Muito louco, assim, se a gente for ver, não fazem... o processo da informação da tecnologia é tão rápida que é doido de pensar nisso. Mas olha só como a gente não sabe lidar com as coisas, quer ver? Desculpa, Bruno. Mas olha como a gente não sabe lidar com as coisas. A gente tinha a Blockbuster, que a gente alugava fita, tinha que rebobinar o DVD, papapá, voltava, pagava multa, tal, era um inferno aquilo. Muito controle, para pouco prazer. Aí a gente vem pro streaming, aí começou os DVDs piratas, aí virou aquela várzea. Aí o pessoal faz o streaming, você fala, nossa, agora sim, meu. Aí você começa a diminuir a pirataria e você cria um streaming. Agora tem 7 streamings para você assinar. Mano, que desespero! Agora tem o Disney Plus, o Netflix, o Prime, o Carbon, não sei o quê. Cara, que desespero! Agora começa o controle. A gente não sabe lidar com isso. Por isso que eu falo, a gente é uma sociedade nova. A gente experimenta, vê que deu errado, aí deu certo, a gente acha que tudo dá certo aqui, aí a gente vê que juntar tudo esse certo também tá errado, e aí a gente vai voltar para uma sociedade um pouco diferente. Mas você não acha, de novo, você não acha que a questão da tecnologia também, eu vou até usar um exemplo, a tecnologia do aparelho celular, ela tem uma televisão, enfim, eu acho que essas coisas ultimamente têm criado tanto assim, Smart 4, Smart 5, Touch aqui, Touch 2 daqui, eu acho que, e o celular, ele tem essa modulação também de criar, sei lá, o J3, o J4, o J5, o J6, e a gente nessa volúpia de querer estar sempre antenado no que é o melhor, aí você tem a melhor tecnologia, mas você não sabe usar, você não está amparado dentro das suas principais itens de segurança e você acaba ficando muito mais exposto, porque maior tecnologia, talvez maior vulnerabilidade aos riscos. Concordo, concordo, é fato. Eu acho que você está totalmente certo. Mais uma vez, nós somos uma sociedade jovem. De consumo também, né? E acho que a tecnologia ela aproveita essa questão do consumo, né? Aí sim. E muito imediatista também, né? Também. Por exemplo, a dupla autenticação, sei lá, você chega na academia, aquele exemplo que você trouxe, e eu tenho que colocar uma senha e fazer uma outra. A pessoa fala, não quero já passar rápido, então nem se atenta, né, nas consequências, né? E aí você não precisa ter um controle muito forte para isso, você pode ter um controle que seja porque assim, trazer a burocracia, ela pode onerar o serviço, como você falou. Sim. Eu não preciso olhar sempre a biometria desse cara, mas se eu der um crachazinho para ele, que é a chave do armário que ele tem, ele bateu aqui. De vez em quando, uma vez por mês, eu peço para eu coletar de novo uma biometria, faço alguma coisa. Mais ou menos quanto o WhatsApp, né? O WhatsApp, você faz isso, de vez em quando ele aparece lá, digite seu PIN aqui para a gente saber que é você. E quando você trocar de aparelho, ele vai pedir o PIN, né? Isso garante uma segurança. Se ele pedisse o PIN toda vez, as pessoas iriam cortar. Então, assim, mais uma vez, a gente está experimentando. A palavra é essa, nós somos empíricos ainda, a gente não sabe lidar ainda com tudo isso, a gente está aprendendo a lidar com isso. Sim. Então a gente tem que saber respeitar, eu acho que e aí eu acho que tem os pensadores, que nem o pessoal que pensou na GDPR, o pessoal que pensou, eu acho que tem sociedades mais antigas que estão à nossa frente, como a sociedade europeia, eles trazem isso de forma mais democrática e de uma forma mais protetora da pessoa, né? E você vê que as coisas que faz sentido, né? Vale a discussão. Eu não sei o que é certo, o que é errado, mas eu quero discutir, né? Eu quero chegar num ponto do dilema, né? Eu quero chegar num ponto e falar assim, poxa, isso para mim é um dilema. O que eu faço? Né? Eu comprei um joguinho, gente, é muito legal, chama Dilema para Crianças. Meus filhos querem me matar, aí eu fico tirando itens assim, né, de brincadeira com eles. E tudo isso surgiu por causa que eu fiz uma brincadeira com eles com o dilema do trem, né? E aí eu vou fazer essa brincadeira aqui com vocês para ver se qual que é a resposta de vocês. Mais uma vez, não tem certo e errado, tá bom? Mas você tá andando num trem, o trem acabou os controles. Não tem como parar, não tem como explodir o trem, não tem como chamar o Homem-Aranha, não tem como fazer nada. Você vai seguir o trem e vai embora. E aí você está seguindo o trem, tem uma alavanca que consegue desviar o trem. Aí você fala assim, poxa, dá para desviar o trem. E nesse trilho que você tá,
tem 10 pessoas e estão amarradas ali no trilho, não estão vendo o trilho, se você for reto, vai matar 10. Se você virar o trem, ele vai para o trilho do lado, e naquele trilho do lado tem 2 pessoas. E, cara... O que você faz? Você vira a maçaneta e mata 2 ou você mata 10? Não tem como, você só tem essas 2 escolhas, não tem mais nenhuma. Qual que você faria? A minha resposta é: eu vou para 2. Na realidade, eu vou matar 3, que eu também vou morrer, né? Tem 2, mas eu 3, né? Mais ou menos isso. Mas vamos lá, não tem resposta certa, tá bom? Você falou 2. Tá bom. 2. E aí, por quê? Qual que foi o seu racional? Menos vidas impactadas. Ótimo. E se aqueles 2 que você virar for o seu pai e o seu filho? Aí você me arrebentou, você me arrebentou. Sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que você ia fazer isso. Por isso que eu falo, o dilema é isso, você não tem escolha certa, mas pelo menos você tem um racional. Então, assim, quando você olha isso, você vai burlar controles. Você vai burlar, você vai quebrar, você foi infiel, você chegou e falou assim, olha, eu mato mesmo. O seu racional foi maravilhoso, mas na hora que mudou o cenário, você chegou mais perto e viu que era seu pai ou seu filho, o que você faz? Você muda. Aquele racional de quantitativo acabou. Por isso que eu falo que você tem que ter mais controles do que um só. Então, o educacional é um controle só. A lei é um outro controle. Deus é outro. Você pode ter vários controles. Eu estou citando esses 3 porque é o que eu acredito. Mas pode ser que gente não acredita em Deus, tem gente que não acredita nas leis, tem gente que não acredita nos valores. Não tem problema. Mas a grande sacada é você saber quais são as consequências das suas escolhas. Não, você tomar escolhas baseado em anarquia, em desconhecimento, é muito ruim. É sorte ou revés. Agora, quando você toma uma decisão sabendo qual a punição que você vai tomar, ela é consciente. Eu já passei no farol vermelho, eu já tomei multa por isso. Então, eu sabia que passando no farol vermelho, eu tomaria multa, não tem problema. É o risco que eu corro. Agora, eu passar aí achando que não vou tomar, a culpa é do sistema, e não, vou passar mesmo, aqui nunca tem radar. Cara, um dia o cara vai me parar e eu vou ter que pagar essa multa, porque eu estou infringindo uma lei. Eu sou um criminoso, estou solto nas ruas, eu já passei no farol vermelho, já baixei MP3, né? E não paguei a licença daquela música. Já comprei CD pirata. Isso não. Se eu der mais um exemplo, ele se entrega, aí vai baixar. Mas aí a gente edita essa parte. A gente... Não, brincadeiras à parte. Honesto. Não, que isso, tá ótimo. Mas a grande questão é que você saber o que está fazendo errado, né? A brincadeira é essa. É você saber o porquê que cada ato tem uma consequência. E uma das crenças que eu tenho... punido, né? Que é o que eu falo, é essa responsabilização que você vai ter sobre os seus atos, né? É aquela questão que a gente falou antes, né? Responsável e accountable, né? É você ser o principal responsável. É dor de dono. Eu sou o dono disso. Exatamente. Exatamente. O accountable para mim é exatamente a dor de dono. Eu sou o dono, né? Eu sou accountable disso. Eu sou o dono. Legal. E, Fernando, eu acho que a nossa audiência aí já deve estar maluca aí com tudo que tem ouvido. Eu estou aqui já anotando alguns pontos que eu vou ter que melhorar, né? Essa autenticação em duplo fator aí, pedir para cancelar algumas coisas. A gente sempre esbarra na questão do risco, né? Ou quando a gente tem um risco, qual que é o apetite que a gente tem para determinados riscos. E aí o que você falou que é muito importante a gente ter essa consciência das consequências, né? De cada risco que a gente tá apto ou aceita, né? A tolerância àquele risco. E, bom, segurança da informação, a gente tem muito risco. Eu acho que eu falo por mim aqui, mas eu estou muito frágil aqui, inclusive nas dos meus acessos e tudo mais. E acho que para a gente fechar, você consegue trazer para a gente, falando em celular, o que as pessoas conseguem trazer de melhor segurança, além do duplo fator de autenticação, o que as pessoas deveriam fazer ou que traria maior segurança para a nossa audiência, assim, o que a gente conseguiria estar mais confortável, né, com tudo isso? Ótimo. Eu acho que assim, desculpa, Bruno, eu tenho algumas dicas assim importantes, tá? Primeiro, se você tem filhos, você tem que ter algum aplicativo para cuidar deles. Você tem o da própria Google, que é o Family Link, que você consegue verificar o tempo de uso de cada aplicativo, classificar a faixa etária. Exemplo, você vai liberar um
um vídeo para ele, mas só a partir dos 12 anos, né? Então, assim, isso fazendo Netflix também, fazendo nas suas ferramentas de streaming. Mas é muito importante você colocar qual a faixa etária que você vai poder baixar. Pedir para que toda vez que for fazer o pagamento, pedir uma senha. Porque você não compra toda hora. Então, não é um problema que nem você vou olhar o WhatsApp, toda vez que eu vou na academia, tenho que preencher 70 formulários. Não é isso. Mas, quando você for fazer o pagamento, ele tem que pedir alguma senha. Então, assim, você tem ferramentas pagas para isso, que eu posso indicar algumas, mas acho que o Norton Family também é muito bom para isso, né? Você consegue, é caro, não vou falar que não está acessível, mas o Google Family Link, ele é de graça, então está acessível, né? E você precisa ter. E lá, vamos supor, minha filha vai baixar um software e aí aparece quais são as permissões que o software vai ter no celular dela. E várias vezes eu olho e falo assim, ó, mas o que esse jogo faz? Ah, papai, esse jogo, ele faz construção aqui de bonequinhos. Eu falei, mas por que ele precisa ter acesso aos seus contatos? Você vai... porque eu posso jogar em online com um amigo. Eu falei, então beleza. Agora ela já vem e fala, ela já faz análise. Ó, papai, tem assim, então, ela tem 10 anos. Então, assim, acho que é muito legal você ficar atento a essas coisas, as permissões de aplicativos. Boa. E não é só baixar das lojas oficiais. E mesmo assim tomar cuidado. E você ter um antivírus para o celular, né? Um antivírus, aí eu acho que é legal. Se você trabalha e você tem, se o celular é importante para você é um contato que você vai vender um seguro, ou que você usa para fazer vendas, daqueles brigadeiros gourmet que você faz de final de semana, ou alguma coisa tipo, isso vale a pena investir em proteção. Por quê? Porque ali ele vai proteger seus contatos, ele vai trazer uma rede segura para você consegue criar uma VPN segura, ele consegue verificar os sites que você utiliza, né? Se eles têm alguma vulnerabilidade ou tem uma ameaça iminente, né? Inclusive, ele vai te proteger, que a gente acabou não falando aqui, da mania do QR Code, né? Que você vai lá, bate uma foto, que agora com a pandemia você vai no restaurante e não tem cardápio, você bate uma foto e ele abre uma página de forma instantânea. Você não consegue nem verificar se aquela página é verdadeira ou não. Sim. Mas se eu sou um atacante, eu vou lá num restaurante super famoso, invado aquele aplicativo que ele usa lá para fazer o menu, que não deve ter segurança nenhuma, que é aberto. Eu vou lá, dou uma forçadinha, imputo um malware lá dentro e todo mundo que escanear aquele menu vai ter um malware dentro do celular. Então, esses softwares, eles vão te proteger dessas coisas que você não tem controle. E eu acho que você nem deveria saber que daria para controlar, porque isso é muito específico. Mas você, como usuário, né, da tecnologia, deve saber o risco que você está correndo. Mais uma vez, você pode passar no vermelho, mas você tem que saber o risco que você vai correr. Eu queria adicionar um controle em cima de tudo isso, a gente ter um Fernando a cada moradia mundial, entendeu? Porque além de todos esses controles que foram ditos, aí tem o Fernando para ficar sempre enfatizando como é importante você ter o conhecimento. Aí sim, eu acho que a gente vai elevar o nosso nível de conhecimento de tecnologia, de segurança da informação. Então, eu gostaria de saber se você está pensando nessa possibilidade de você se multiplicar em milhões. Eu gostaria de ver se eu compro, se eu trago para minha casa. Eu vou falar para você, você já é um Fernando, cara. Você já está levando um pouquinho de mim, eu estou levando um pouquinho de você. A gente está aqui aprendendo. A gente aprende muito mais, às vezes, como vocês colocaram, dessa forma. Hoje você vai difundir essa informação, você vai pesquisar essas coisas. E um dia você vai estar ensinando o seu vizinho, a sua mãe, o seu tio, e uma hora a gente vai chegar num número bacana. Então, o Fernando, com esse espaço que vocês deram, o Fernando já se multiplicou, não precisa comprar, não. Eu acho que esse é o grande barato mesmo do nosso canal, é a gente poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas que realmente estão dispostas a trocar essas experiências e, obviamente, a gente sabe do seu know-how, da sua competência como profissional, como você já disse anteriormente, mas antes de qualquer coisa, o quanto disponível você se coloca também para fazer o papel de ensinar, né? Porque você está aqui no papel de ensinar e de compartilhar o seu conhecimento, e conhecimento não tem preço, né? Então, mais uma vez, Fernando, muito obrigado aí pela sua participação. Enfim, acho que hoje é um grande divisor de águas, né? Assim, para mim também, né? Eu acho que eu vou ter muito mais consciência
na forma como eu for transacionar as questões de segurança da informação. E isso já é um grande mudança de mindset, né? Com certeza. Bom, galera, fica aí as dicas aí que o Fernando trouxe pra gente. Confesso que eu vou ter que revisar todas elas para mim também, pessoalmente. E é isso. Se vocês quiserem que a gente aborde algum tema, deixa aqui nos comentários. Nós estamos no Instagram novamente como @RVC Podcast. Estamos também nos principais agregadores de podcast, como o Spotify. E, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou sair daqui um pouco preocupado com a minha segurança de informação, mas vou tentar tomar algum calmante aqui para dormir tranquilo. Eu vou agora na portaria lá do condomínio, vou lá na portaria, que é a minha segurança e a segurança dos 200 moradores aqui, ó. Já estou pensando no coletivo. Cancela a biometria e me dá a senha de 8 dígitos, né? Tá no pé do porteiro, né? Todas as cidades estão no pé do porteiro. Mas é ótimo, gente. Obrigado. Foi fantástico compartilhar aqui com vocês. Contem comigo aí para os próximos. A gente que agradece, cara. Muito obrigado aí. Tenha uma boa noite. Abraço. Obrigado, gente. Até logo. Tchau.